uma palestra agora com Marcelo Pimenta sobre liderança nessa era digital, né? Liderança criativa na era digital. Bem-vindo, Pimenta. Palmas para ele, gente. Um assunto importantíssimo, né? Bem-vindo. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Bom dia. Muito bom, muito legal, muito bacana. A Sandra aí chamando aí a palestra. A gente se conhece já há muitos anos. Quando a Sandra ainda estava na associação comercial, lembra, Sandra? Ainda acho que era século passado, né? E a gente mostra aí que a gente vem conseguindo construir uma história, reforçar um pouco uma história e vir falar desse tema que é tão importante nos dias de hoje, que é o assunto da liderança criativa. Para vocês depois terem acesso ao material, poderem fazer contato comigo, né, eu sugiro aí que vocês possam estar acessando o site, né, do Menta 90, ou mesmo seguindo nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, aí o Menta 90, vocês vão estar conseguindo ter acesso e a gente pode estar continuando essa conversa. O assunto é esse aqui: quais são os líderes que nos inspiram hoje? Vamos passar algumas pessoas aí para ver o que vocês acham. Que tal esse cara aqui, ó? Sim ou não? Esse tá brabo, hein? E esse aqui? Pior ainda, hein, gente? Não é? Olha aqui. Que tal esse, o cara mais poderoso do mundo? É esse cara aí hoje, nosso líder. Olha que modelo de liderança que a gente vem vendo. Esse cara aqui, vocês conhecem? Quem conhece esse cara aqui? Para mostrar que esse assunto da liderança, ele não está afetando só a velha guarda. Ele também está trazendo problemas e está mostrando falhas que existem em todos os segmentos. Alguém conhece esse cara que está na foto? Sim ou não? Alguém conhece? Levanta a mão, por favor. Sabe quem é? Pode dizer, por favor? Dave McClure. Esse cara, obrigado aí, amigão. Esse cara fundou a 500 Startups, uma das principais aceleradoras de negócio do Vale do Silício. E recentemente foi demitido. Por quê? Prática de assédio sexual contra mulheres, principalmente empreendedoras, que ele investia no negócio dessas mulheres. Só que para investir no negócio dessas mulheres, tinha que pagar um pedágio. E ele acabou, isso veio a público, e acabou ele sendo demitido da empresa do qual ele próprio era o fundador. Né? Então, veja que não é só no STF, não é só no Senado, né? É também no mundo das startups que a liderança criativa, que esse modelo de liderança, ele está sendo colocado à prova. Então a gente está precisando construir um novo modelo de liderança, porque o modelo de liderança atual, ele vem se mostrando decadente. E o assunto aqui da nossa conversa é como a gente pode se transformar e como a gente pode construir esse novo modelo de liderança. Então, se você for ver, esse modelo de liderança, ele vem sendo afirmado. A gente tem, por um lado, pessoas que não conseguem ser líderes, que possam nos inspirar, mas a gente também tem líderes que conseguem nos inspirar. Esse cara aqui, muito provavelmente de vocês conhecem. Quem é? Elon Musk, né? Então, olha só, um cara que começou uma startup, né, que foi o PayPal, há muitos anos atrás. Há mais de 10 anos ele criou o PayPal, e a partir da venda do PayPal, ele conseguiu criar vários outros negócios, né? Então a gente tem hoje a Tesla, que é uma empresa de carros autoguiados, que é muito bacana. Você tem uma empresa chamada SpaceX, ou SpaceX, se vocês preferirem aportuguesar, em que ele consegue mandar um foguete para a Lua, fora da órbita terrestre, fazer esse foguete dar uma volta na Terra e voltar por cerca de 25% do custo que a NASA fazia para fazer esse mesmo trajeto. Por quê? Porque ele quer transformar o mundo, ele quer fazer o mundo de um jeito diferente.
né? Aqui a gente, por conta do tempo, não vai ver nenhum vídeo, mas aqui nessa apresentação tem esse carrinho vermelho aqui, que mostra uma demonstração do Hyperloop, que são túneis que ele está construindo hoje na Califórnia, que faz com que você desça do seu carro na rua onde você está, tipo ali na Paulista, você desce com o carro e você sai em Campinas, ou sai no Rio de Janeiro e sobe com o seu próprio carro para você poder usar o carro lá nesse outro lado. Então, mostra que são pessoas que estão usando o seu propósito, o seu dinheiro para realmente fazer a diferença. E não é só ele, gente. A gente tem isso também aqui no Brasil. Vocês conhecem essa mulher aí? Sim ou não? Quem conhece? Alguém sabe? Alguém sabe quem é? Viviane Vilela, gente. A Viviane Vilela, ela é hoje a superintendente do projeto do E-Commerce Brasil. É um projeto que é irmão aqui do Digitalks, e ela é hoje a rainha do e-commerce brasileiro. Uma pessoa que veio morar em São Paulo há cerca de 20 anos atrás, quando ela saiu lá do interior de Minas, e veio trabalhar como empregada doméstica, como cuidadora de uma senhora aqui em São Paulo. E depois ela foi evoluindo, foi trabalhar no Sebrae, até que o Thiago Baeta convidou ela para ser a superintendente do e-commerce Brasil. Então, a gente tem exemplos nacionais de liderança criativa. A gente tem esse cara aqui que está sentado aqui do lado, ó, o João Kepler. Está entrevistando as pessoas hoje aqui sobre marketing digital, e ele fundou a Bossa Nova Investimentos. A Bossa Nova Investimentos vai fazer investimento em 1000 startups no Brasil. Em 1000 startups. Por quê? Porque ele quer transformar esse país com negócios inovadores que fazem a diferença. A gente tem caras como esse aqui, ó, o Ricardo Jordão. O Ricardo Jordão, há 14 anos, criou um blog chamado Biz Evolution. Há 14 anos. Né? Essa imagem aqui eu peguei, ele já tinha mais de 2 milhões de visualizações dos vídeos dele no YouTube. Ele posta vídeo todos os dias sobre vendas, todo dia sobre marketing, responde todas as pessoas, faz um evento incrível lá em Campos do Jordão chamado Epicentro, em que as pessoas são convidadas a falar para contar suas histórias. Então a gente tem sim exemplos de lideranças criativas do Brasil, e não só aqueles que a gente viu que a gente precisa botar na cadeia, ao invés de ficar protegendo eles através de formas de, como é que chama? Foro privilegiado e esse outro tipo de coisa, que isso não vai levar o Brasil a lugar nenhum. A gente precisa de exemplos como esses que a gente está vendo aqui e que a gente tem. Olha o Flávio Augusto. Um cara que criou a WiseUp, depois vendeu a WiseUp para o Grupo Abril, conseguiu criar projetos como o Orlando Six, conseguiu criar projetos como o meusucesso.com, e hoje recomprou a WiseUp e está fazendo da WiseUp a maior escola de inglês do mundo, é de um brasileiro. A WiseUp está agora se preparando para crescer no Brasil inteiro de novo, e em breve vai anunciar sua expansão internacional para ensinar inglês para outras pessoas e outras línguas que não falam inglês, a começar pela América Latina. Então a gente tem exemplos que a gente pode se inspirar e que a gente deve promover dentro da liderança criativa. E o que é então a liderança criativa? Ela é um estilo de fazer as coisas acontecer, fazendo a preocupação daqueles assuntos que são do dia a dia, que são das pequenas coisas. Se você cumprimenta ou não o porteiro, sabe? Se você consegue ser educado com aquelas pessoas que você não conhece, com o jeito que você trata o seu colega, o seu funcionário, independentemente do cargo que ele tem. Mas essa pessoa, ela está de olho no futuro, de onde que as coisas querem chegar, aonde que isso vai chegar. Porque o mundo, gente, nunca teve tanta mudança tão rapidamente. Vocês vão ver aqui alguns exemplos que vão mostrar isso. Olha só, hoje a Netflix tem mais assinantes que todas as empresas de TV a cabo dos Estados Unidos juntas. Todas as empresas não conseguem vencer a Netflix, porque o mundo está mudando muito rapidamente.
Se a gente for ver aqui, ó, essa iniciativa da OMO é uma iniciativa muito interessante da Unilever. A Unilever, há mais de 100 anos no Brasil, ela vem tentando fazer produtos melhores. Então, os engenheiros da Unilever, aqueles caras que ficam trabalhando no sabão em pó, eles tentam fazer um sabão em pó que limpe a roupa melhor, uma embalagem que venda melhor na gôndola, uma rede social que engaje mais os seus consumidores, uma rede de distribuição que funcione melhor. Faz 100 anos que os caras estão buscando isso. Só que eles têm a coragem de se autodestruir. Ao invés de esperar que uma startup venha e que destrua o negócio da Unilever de sabão em pó, é a própria Unilever que está construindo um negócio que vai destruir a Unilever no futuro. E esse negócio se chama Omo Express. Ele descobriu que tem um tipo de cliente que, por melhor que seja o sabão em pó, esse cara, ele não quer botar a roupa suja na máquina para lavar, nem tirar da máquina para secar. Ele quer deixar a roupa suja na portaria. E aí a Omo vai lá e pega a roupa suja e entrega limpa, passada e com cheiro de comfort. Isso é o Omo Express. E eles não estão esperando que venha um menino numa garagem do Vale do Silício para tirar a posição de liderança que eles têm hoje no varejo do sabão em pó. Eles estão fazendo eles mesmos essa transformação. E isso é um exemplo de empresa que sabe que vai durar por muitos anos, porque abraçou a liderança criativa de um jeito decidido. A gente tem outros exemplos aqui, ó, como o Ford Pass. Aqui no Brasil, gente, começa a funcionar agora em 2020. Sabe como é que funciona a Ford Pass? Você não tem mais carro, você ganha um serviço, e aí você entra na rede da Ford Pass. Então, por exemplo, aqui, que a gente tem que pagar esse absurdo de estacionamento aqui, de 45, 50 reais, que é por um dia, se a gente tivesse Ford Pass, não precisava mais. Porque você vem com o seu Ford, você estaciona, e alguém que tem Ford Pass, ele pega pelo aplicativo, pega o carro e vai para onde ele quiser. Você não é mais dono do carro. Você tem direito a pegar qualquer carro da Ford. Isso é Ford Pass. É um passaporte que te permite ter qualquer carro à sua disposição. E mais uma vez, é uma empresa centenária, né? Então, se vocês lembrarem lá do Henry Ford, é o cara que fez o primeiro livro de negócios do mundo, né? Princípios Gerais de Administração, do Henry Ford, de 1914. É o cara que está, a empresa que está se reinventando hoje. Então as empresas sabem que elas precisam ter esse olhar no futuro, saber onde que elas vão chegar. E elas estão construindo a sua própria disrupção. As melhores empresas estão inventando os modelos que vão deixar de existir os modelos que hoje alimentam o dia a dia delas. Porque elas não querem que um concorrente faça isso. Elas têm a coragem de fazer essa própria destruição. E aí, se vocês foram ver como que isso acontece, né? Como que a gente chega lá. Porque não adianta falar um monte de exemplos e tudo, mas que não consiga mostrar como que a gente pode se transformar em liderança criativa. Como que a gente pode fazer com que o nosso sócio se transforme em liderança criativa? Como que a gente faz com que o nosso colaborador, o nosso funcionário seja um líder criativo? E isso não é mais talento, não precisa ser mais assim um dom de Deus para ser um líder criativo. Hoje, a liderança criativa, ela está disponível para quem quiser enfrentar esse desafio. E o caminho que eu encontrei para conseguir formar, educar e praticar a liderança criativa, ela se dá através da cultura do design. Não do design gráfico, nem do design de objetos, mas do design enquanto processo de transformar problema em solução. E esse design, ele é baseado em 3 pilares. O pilar da empatia, da colaboração e da experimentação ou da prototipação, que são sinônimos, vocês podem escolher qual deles vocês preferem. Isso vai acontecer dessa maneira aqui, ó. Alguém já conhece esse equipamento que está aí na tela?
Alguém conhece, gente? O que é? Ressonância magnética. Alguém já fez esse exame? Você já fez? Você gostou desse exame? Olha como que bonito. Não gostei. Gostou. Quem mais já fez? Aqui, vamos ver o rapaz aqui. Horrível, ele falou. Mas ao mesmo tempo, gente, por mais que eles não tenham gostado da experiência, esse exame aqui faz com que eles possam ter evitado, por exemplo, uma cirurgia. Porque até ter a ressonância magnética, para saber o que estava acontecendo dentro de um órgão, o cara tinha que cortar de cima a baixo. Mas através dessa cultura do design, que tem a empatia, a prototipação e a colaboração como pilares, os caras conseguiram chegar num negócio assim, ó. Para transformar a experiência de entrar numa ressonância magnética em algo que seja lúdico, em algo que seja divertido. Esse estudo, esse experimento aconteceu na Califórnia, hoje está disponível no Brasil inteiro, tem um hospital aqui que já existe isso aqui em São Paulo. Ele faz com que 80% das crianças que precisavam ser sedadas para entrar numa máquina como essa, eles conseguiram transformar esse número para que 20% das crianças chegassem no final do exame e dissessem assim: mãe, quando eu posso voltar? Porque você transforma a experiência do usuário. Ele está preocupado onde que vai chegar. Ele não quer que tenha que gastar com anestesista. Ele quer que a experiência da criança seja positiva. Ela não quer que atrase o exame, que eles consigam estar atendendo todas essas pessoas da melhor forma. Então, esses três elementos, o elemento da empatia é o primeiro deles, que faz da colaboração, que faz o pilar da liderança criativa, faça com que você sempre enxergue a realidade a partir do outro. Que veja o problema a partir daquela pessoa que você está construindo o seu produto, o seu serviço. E é isso que faz, se vocês forem ver, a OMO transformar de ser uma empresa de produto para hoje construir uma empresa de serviço. Porque eles sabem da empatia que muitas vezes faz com que a pessoa não quer mais ela estar cuidando da sua roupa, mas ela prefere pagar para que alguém faça por isso. E isso é só um exemplo de empatia. A empatia é o que moveu o Uber para saber que as pessoas estavam cansadas da máfia dos táxis. E que elas queriam pegar aquele motorista que estivesse mais próximo delas e queriam pagar um preço mais justo por isso. E isso fez com que o Uber tivesse esse sucesso que tem. Ou se a gente for ver aplicativos como o próprio WhatsApp, que todo mundo tem aqui, e que as pessoas se colocaram no lugar dos outros, que é algo que a Claro não fez, que a Vivo não fez, que a NET não fez, que faz com que você tenha um monte de tarifas interurbanas para fazer qualquer tipo de contato. Os caras viram a empatia de que as pessoas poderiam falar uma com as outras de graça, criar grupos, lista de distribuição e todas essas coisas que vocês sabem que o WhatsApp faz. O outro pilar é o da colaboração. Ninguém faz nada sozinho, gente. E você precisa ver a realidade através de que outras pessoas, elas têm uma outra visão com relação àquilo que você está vendo. Então a colaboração, ela é importante não só para chegar lá, para que você possa ser forte o suficiente para poder vencer os desafios que tem junto, mas porque a diferença de opiniões, a diferença entre as pessoas, ela faz com que você faça um produto maior, faça um produto melhor, faça um produto mais barato, que atenda mais as necessidades das pessoas. A colaboração está na base, é um pilar para que você possa fazer as coisas de um jeito diferente. Ninguém mais tem todas as respostas sozinhos. O líder criativo é aquele cara que consegue engajar as outras pessoas e pegar a contribuição de cada um para conseguir fazer alguma coisa acontecer. E o terceiro pilar, gente, é o pilar da experimentação ou da prototipação. Entendendo que você não pode mais, nesse mundo que muda tão rapidamente, ficar planejando para lançar alguma coisa.
Você precisa usar de artefatos para conseguir planejar muito rapidamente, colocar o produto no mercado, ter feedback sobre esse produto, melhorar esse produto o mais rápido que você puder, para daí lançar uma nova versão, e começar assim aí a investir mesmo, de fato, no desenvolvimento do seu produto, e não desenvolver antes, em cima do papel ou da sua ideia. É a partir da experimentação e da prototipação que a gente vai conseguir fazer realmente um produto que seja vencedor. E se vocês forem ver também, grande parte dos produtos que a gente usa no dia a dia, eles foram construídos dessa maneira. Quem é usuário do Gmail sabe, o Gmail passou 2 ou 3 anos com um login de beta lá em cima. Por quê? Porque eles estavam experimentando, eles estavam prototipando para ver o que é preciso fazer para que a coisa possa acontecer. Se vocês forem ver produtos que revolucionaram esse setor de transportes, como no caso do Brasil, aqui a gente teve a Easy Taxi, né, que é do Thales, que é um brasileiro aí que teve coragem de fazer esse negócio. Se vocês forem ver, quando ele teve a ideia da Easy Taxi, foi no Startup Weekend, ele saiu de lá no sábado e ele criou um protótipo da Easy Taxi. Sabe qual era esse protótipo, gente? Era um blog. Era um blog com um post, dizendo assim: você quer um táxi? Digita teu endereço que a gente manda aqui. E a pessoa digitava nos comentários. E ele, com os sócios dele, se revezavam 24 horas por dia. Se alguém colocasse um comentário de que quer um táxi, eles pegavam o endereço, iam no Google Maps, viam qual é que era o ponto de táxi mais perto, ligavam para o ponto de táxi dizendo: olha só, a Bahia está querendo um táxi lá na Vila Mariana, no endereço tal. E o cara chegava. Foi dessa forma que ele validou a ideia da Easy Taxi. Foi prototipando e não saindo atrás de ter uma ideia: agora eu vou construir, vou contratar programador, vou fazer um layout, vou comprar Google Ads, vou comprar não sei o quê. Não, ele quis saber se a dor do cliente conseguia mesmo ser atendida. Então, são esses 3 pilares que nos levam até lá e que podem fazer com que a gente possa praticar algumas características, né? Então, a prototipação não é querer fazer o produto melhor da primeira vez, mas é conseguir fazer com que o cliente possa ir experimentando, te dando feedback, para que você possa realmente chegar lá no final com um produto que seja vencedor. E aí, a gente vai agora para a parte já final da nossa palestra, em que vai mostrar as características desse modelo mental do modelo do líder criativo. E essa característica, ela começa com a primeira, que é: tem fome. Isso aqui, gente, tem uma poesia da Adélia Prado que diz assim: eu não quero nem o queijo nem a faca, eu quero a fome. Eu quero a fome, que é a vontade de fazer. É aquela vontade de transformar a realidade. Então essa é a primeira característica do líder criativo. É a vontade de transformar a realidade em uma outra situação. A segunda característica é que ele faz acontecer. Ele não fica buscando desculpa. Hoje tem milhares de maneiras de fazer Neston e há milhares de maneiras de fazer várias outras coisas. Então o cara que quer fazer acontecer e que tem fome, ele consegue fazer com os recursos que tem. Ele não fica vendo em cada problema, ele vê uma oportunidade, uma forma de poder estar testando uma ideia nova, de fazer as coisas que são diferentes. Ele usa essa regra do 80-20, que, se a gente for ver, lá um estatístico italiano chamado Pareto conseguiu descobrir há muito tempo atrás que essa proporção, ela existe de várias maneiras. 20% dos clientes te dão 80% dos lucros. 80% das reclamações vem de 20% dos clientes. Existe uma série de relações entre essas 20 e 80, e o cara que é líder criativo sabe dessa proporção, sabe que isso existe, e ele sabe então priorizar, e ele prioriza aqueles 20% que vão gerar os 80% do resultado. A terceira característica é que ele pensa desenhando. E é por isso que a gente tem curso de Design Thinking,
de pensamento visual, de conseguir usar post-it para as coisas, mapa da empatia, Canva, jornada do cliente. Essas coisas não são bobagem, gente. Isso é ferramenta para que você possa estar colaborando com as outras pessoas, tirando o melhor que cada uma dessas pessoas tem. E é por isso que você pensa desenhando, porque você não chega com o produto pronto. Lá na Bíblia tem uma frase que diz assim, ó: quem pariu Mateus que o embale. Quem pariu Mateus que o embale. Sabe o que isso quer dizer? Se todo mundo constrói o canvas do seu negócio, está todo mundo comprometido com ele. Se você chega com o teu canvas pronto e diz assim, olha, esse aqui é um negócio que nós vamos fazer, ó, cara, esse aí é teu. Esse teu problema, a ideia foi tua. Então pensar desenhando é conseguir comprometer as pessoas com a tua ideia. É um agente de transformação, porque ele não está satisfeito com as coisas do jeito que elas estão. Ele quer transformar a realidade numa outra coisa. E é por isso que o líder criativo, ele nunca está satisfeito. Ele está sempre buscando fazer algo novo, ele está sempre fazendo a transformação que precisa ser feita. E ele tem pensamento sistêmico. O professor Peter Senge, quando ele escreveu a 5ª disciplina, ele mostrou como é importante a gente poder entender que as coisas estão todas interconectadas, gente. O pensamento sistêmico significa que às vezes você tem o que motiva uma pessoa, não é o salário. Tem gente que se motiva para ser reconhecido, tem gente que se motiva ganhando uma viagem, tem gente que se motiva ganhando um elogio público no Facebook com uma foto. Por quê? Porque as pessoas, elas têm diferentes motivações, e o pensamento sistêmico é aquela disciplina que nos faz entender que essa diferença, ela existe, e que a gente precisa entender que as coisas estão interconectadas. Se a pessoa não está rendendo tudo que ela pode, se ela não está dando o melhor de si, é que talvez ela não esteja no lugar certo, ela talvez não esteja sendo reconhecida da forma como ela quer, ela talvez não esteja sendo desafiada da forma como ela precisa. Então o pensamento sistêmico é uma característica fundamental para que a gente possa ter a liderança criativa. E o mundo interconectado, saber que a gente vive nessa era de transparência, em que as coisas, elas estão todas sendo reveladas a qualquer momento, né? Desde da mala lá do cara que foi filmada com uns 500 mil dólares, que está hoje em todos os jornais, assim como a pessoa que é mal atendida na fila e que ela posta um post no Facebook nesse momento e todo mundo sai compartilhando porque essas coisas estão acontecendo. Vocês viram essa semana mesmo o caso daquela menina que sofreu assédio dentro do motorista do Uber e que teve mais que 5 mil compartilhamentos num único dia, o post dela, quando ela foi assediada pelo motorista, porque ela acabou dormindo e o cara foi lá botar o dedo nela enquanto ela estava andando de táxi no Uber. Então, esse é um mundo interconectado, gente, não tem mais segredo, as coisas estão uma relacionada com a outra, né? Então você não pode mais esconder nada, você precisa entender que tudo aquilo que você faz no privado pode sim ser público a qualquer momento. E isso é uma característica fundamental para que você possa realmente ser um líder criativo. E o líder criativo assume riscos, sabendo que qualquer mudança e qualquer coisa nova, ela sem sombra de dúvida, ela pode dar errado. E se ela for realmente nova, ela vai dar errado. Porque se não der errado, ela não era totalmente nova. Todo mundo que faz algo de errado pela primeira vez, tem que saber que vai falhar. E isso é característica desse tipo de liderança que faz a transformação e que faz acontecer. Ele é socialmente inteligente, né? Inteligência é entender cada uma das pessoas à nossa volta. É saber que a gente tem um grupo que está querendo construir algo em comum. É saber que não adianta só a gente poder muitas vezes atingir as nossas metas, que isso não vai fazer a empresa ir para frente. O que faz a empresa ir para frente é quando todo mundo está mobilizado e comprometido com a sua meta. E usa a intuição. Eu fiz o meu mestrado, gente, em 2002. Quando eu terminei o meu mestrado, se a gente falasse a palavra intuição, eu acho que a banca teria um ataque. Sabe, ia me mandar te perder até meu diploma de graduação.
porque era proibido no mundo dos negócios falar em intuição. E isso deu uma série de problemas. E hoje a gente sabe que a intuição, ela precisa ser, sim, reconhecida no mundo dos negócios. Existem coisas que não estão apenas aparentes nos dados e fatos. E isso não significa que você vai desconsiderar a realidade, que você não vai ver quais são as causas que fazem realmente com que o produto e o serviço não esteja vendendo, não esteja performando ou não esteja dando a lucratividade que quer. É óbvio que os números são importantes, mas você não pode desconsiderar que a intuição é um fator humano. Só os seres humanos é que têm essa capacidade e a gente precisa aproveitá-la da melhor forma possível, e a liderança sabe como usar isso a todo momento. E é uma pessoa que prefere pessoas a equipamentos e planilhas. Quer dizer, ele sabe muitas vezes, não adianta ser o cara que fica lá no campo, um programador que é ótimo, fica lá sozinho com o seu fone, não fala com ninguém, é um ótimo programador, mas ele não vai ser um líder. O líder precisa estar de frente com as outras pessoas, tem que gostar das pessoas, ouvir as pessoas olho no olho, entender o que as pessoas estão colocando. É isso que é a liderança criativa, é conseguir entender que as pessoas querem ser entendidas enquanto peculiaridade de cada uma das pessoas. Por fim, ele é protagonista da própria história. Então ele não fica achando desculpa, ele assume para si o fato de poder ele reger a sua vida, de saber que não há Temer, não há Trump, não há Gilmar Mendes que vai fazer com que impeça ele de chegar aonde ele quer chegar. E cada um de nós temos as condições de fazer as nossas próprias escolhas, de fazer o que a gente vai fazer na vida a partir dessa palestra de hoje. De nada adianta conhecimento se a gente não transforma a nossa prática, se a gente não se transforma numa pessoa diferente, se a gente não transforma o jeito como a gente faz as coisas. Isso é ser protagonista da própria história. Se vocês estavam esperando algum sinal para mudar a vida de vocês, gente, talvez essa palestra tenha sido o sinal. Né? Assume essa palestra como uma oportunidade de fazer as coisas diferentes a partir de hoje. Né? As grandes transformações, elas acontecem de dentro para fora. Não espera nada acontecer de fora. Transforme-se vocês mesmos naquele líder criativo que vocês querem construir, tá bom? Seja você também um protagonista. Muito obrigado, gente. Valeu!